Bom dia, Geraldo. Enfim, né, nós concluímos hoje essa audiência de instrução, né, a audiência que já há alguns dias estava marcada, e a nossa perspectiva foi muito positiva, Geraldo. Ela foi positiva por quê? Porque nessa oportunidade, né, nós pudemos ter acesso aos depoimentos, né, de todas as testemunhas, né, depoimento, inclusive, também da mãe do jovem Ricardo Leandro, que foi fundamental, né, para a gente concluir essa instrução, e também podemos contar com o depoimento de Hércules, né, que é o acusado de ter cometido esse crime bárbaro. Infelizmente, em relação ao depoimento de Hércules, a gente não teve muitas informações, porque talvez por uma estratégia de defesa ele permaneceu em silêncio, né, utilizou seu direito constitucional, mas, graças a Deus, os depoimentos das testemunhas foram muito ricos, né, e acredito que nós, em breve, conseguiremos concluir, né, colocar um ponto final da primeira etapa, no caso, né, que é o objetivo da gente, que haja uma sentença de pronúncia, para que, então, Hércules seja submetido ao julgamento popular, né, ao tribunal do júri. A defesa de Ricardo, ainda existe alguma coisa a esclarecer ou para vocês o caso tá esclarecido e o culpado mesmo é o Hércules? Geraldo, na verdade, né, a gente está tratando, né, de uma situação que Hércules, apesar de ter oferecido 3 depoimentos diferentes em série de delegacia, no terceiro depoimento dele, ele confessou a prática do crime, certo? Então, a gente já vinha trabalhando com essa confissão, né? Essa confissão, embora tenha sido apresentada ao delegado de polícia, a gente esperava que houvesse uma confissão perante ao magistrado, né? O que não aconteceu hoje. Porém, a gente já vinha trabalhando dentro do inquérito policial com essa confissão, né? Então, de fato, a gente concluiu, né? A gente pôde ter a certeza de que ele, né, foi o autor do crime, né? Por uma motivação fútil, né, que ele alegou na sua defesa, mais uma vez, frisando que em sede de delegacia, porque hoje ele não levantou nenhuma questão dessa, preferiu ficar em silêncio, mas em delegacia ele alegou que teria uma situação de briga com o Ricardo, que o Ricardo teria ameaçado, mas, enfim, acreditamos que tenha sido uma história sem fundamento apenas para tentar levantar uma tese de defesa e justificar o injustificável. Vocês, embora seja injustificável, né, vocês acreditam nesse depoimento, nessa tese aí do Hércules, de que ele matou mesmo por um motivo muito fútil, ou teria uma outra questão? Geraldo, é uma questão bem complexa, né? No começo das investigações, de fato, não vou negar que existia uma certa desconfiança, até pela parte da mãe dele, de que outra pessoa tivesse envolvida, porém, nós podemos até aqui digno de aplausos do trabalho que foi realizado pela Polícia Civil, doutor Leonardo, em conjunto com o doutor Ricardo, eles conseguiram enxugar bem essa investigação e, de fato, chegou-se a essa conclusão, né? Também foram realizadas extrações dos telefones celulares, tanto de Ricardo, vítima, quanto de Hércules, né, que foi o autor, e ainda assim, com essas extrações, não foi possível verificar que houve qualquer ligação, né, entre uma pessoa e a pessoa de Hércules como cúmplices, né, nesse crime, né? Então, no final dessas investigações, a gente pôde, de fato, né, criou mais força essa tese de que foi realizada por apenas uma pessoa. A gente, de fato, tem uma certa desconfiança em relação ao motivo, porque a gente não entra na nossa cabeça que o motivo tenha sido essa discussão, porque ele alega que ele roubou um celular, mas Ricardo tinha um telefone melhor do que o dele. Então, qual o motivo dessa criança ter roubado um celular, ter furtado, na verdade? Então, assim, em relação ao motivo, a gente não consegue compreender, a gente não acredita, mas em relação a que a prática do crime foi realizada por Hércules de forma individual, de fato, a gente não tem como pensar diferente, né? A gente tem essa convicção. Arthur, o Hércules, ele matou, né, envolveu aí a família e depois envolveu os policiais na busca, foi ao local, encontrou também o corpo. Isso pode ajudar no caso da sua defesa e também ajudar aí a que a condenação dele seja, digamos, com uma pena maior, por exemplo, ou facilitar na condenação por esse trâmite aí? Perfeito, Geraldo. Isso só comprova, né, porque é importante ressaltar que Hércules esteve na casa de Aline, a mãe de Ricardo, no dia do assassinato, esteve no dia seguinte se perguntando se Ricardo não estava em casa, mesmo sabendo que ele já tinha matado a criança, né? Então, no dia seguinte, ele esteve na casa e nos outros 35 dias, até a prisão dele, todos os dias ele esteve na casa de Aline.
dando apoio, conversando, contando histórias, mentindo. Então, isso traça o perfil frio e calculista dele, né? E isso também ajuda, né, a indicar que ele foi uma pessoa que agiu com frieza, né, com uma malvadeza tremenda. Então, isso sim pode caracterizar, isso ajuda, né, tanto pela questão porque o crime, no caso, ele está sendo acusado de homicídio duplamente qualificado, né? Então, isso vai dar diretrizes, né, para que a gente possa traçar o perfil dele, né? Então, são circunstâncias que vão pesar, sim, no momento de aplicação de uma pena, são circunstâncias, ao meu ver, desfavoráveis. Repito, ao meu ver, não sou magistrado e não sei se o magistrado vai utilizar isso no momento de uma futura aplicação de pena, mas sim, eu acredito que isso vai ter um peso muito significativo no momento de aplicação de uma pena em virtude desse perfil criminoso, né, e frio que Hércules ostenta. Qual a linha de raciocínio da mãe, né, do Ricardo? Né? O que ela falou no depoimento dela? Na verdade, esse depoimento dela foi muito constrangedor, né? Na verdade, foi muito sofrido para ela. Por 2 vezes a gente teve que paralisar a audiência para que ela fosse atendida lá por uma pessoa do fórum, com água, porque ela estava muito nível de estresse, né? E esse estresse não é só em termos de grosseria, esse estresse é interno, né? Ela estava tremendo, chorando muito nervosa, porque quando ela foi obrigada, né, entre aspas, obrigada a remeter ao passado e lembrar as etapas como aconteceram, né? E algo que revolta muito, que revoltou muito ela, foi o fato de Hércules estar presente na casa dela no dia do acontecido e no dia seguinte e nos outros dias, entendeu? Dando apoio, dizendo que ela podia contar com ele para o que ela precisasse. Então, isso deixou ela muito constrangida no momento da audiência. Ela foi lembrando, foi chorando muito, a gente teve que parar, como eu vim repetindo, mas, de fato, ela conseguiu, né, expressar ao magistrado e ao promotor de justiça todas essas situações. Ela detalhou, inclusive, que o rapaz que encontrou o corpo, que era chamado de vaqueiro, esse rapaz ele foi orientado por Hércules aonde estaria o corpo, né? Hércules disse, vá por aqui que eu vou por aqui. Então, o menino foi e logo encontrou. Então, esses fatos foram fundamentais também para que, além da polícia chegar em Hércules, né, como autor do fato, ela pudesse também expressar ao magistrado que, de fato, foi tudo premeditado, né? Então, eu acredito que ela conseguiu, sim, passar todas essas informações, não deixou passar nada. Inclusive, também o promotor de justiça, o doutor Geraldo, ele foi bem contundente nessas perguntas, e eu acredito que o trabalho foi bem feito e que a gente vai ter um resultado positivo aí. Arthur, quais são os trâmites a partir de agora? Né? Quais são os caminhos que vão acontecer agora, os próximos passos? E qual é a sua expectativa mediante defesa aí do Ricardo? Pois bem, o próximo trâmite, né, hoje, encerrada a instrução processual, a gente não ficou pendente de oitiva nenhuma testemunha, nem do réu. Então, o magistrado da terceira vara, ele abriu prazo para a gente apresentar alegações finais por memoriais, alegações escritas, no prazo de 10 dias. Então, a defesa tem 10 dias e a acusação também tem 10 dias para apresentar essas alegações. E, a partir de então, esse processo vai ficar concluso para a sentença, né? A conclusão para que o magistrado profira uma sentença. É importante lembrar que essa sentença, ela não é uma sentença que vai definir a pena dele, e sim uma sentença de pronúncia. Nessa sentença, ele pode ser pronunciado ou não pronunciado. Se houver a pronúncia, ele vai ser submetido a júri popular. E, a partir de então, convencidos os jurados, a maioria dos jurados, de que ele praticou aquele crime, aí sim, essa segunda sentença do processo que vai definir a questão da pena dele. Então, a perspectiva é que, nesse primeiro momento, a gente está aguardando essa sentença e que, se Deus quiser, vai ser de pronúncia, porque a justiça vai ser feita, e, a partir de então, nós vamos trabalhar em conjunto com o Ministério Público, se esse assim o autorizar novamente, para que a gente possa estar auxiliando no júri e consiga, de fato, uma sentença definitiva justa, né, que possa, pelo menos, trazer um conforto a essa mãe que perdeu esse filho, né, porque, de fato, nada vai trazê-lo de volta, mas a lei dos homens aqui vai prevalecer. Arthur, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Mais alguma informação, fique à vontade. Não, Geraldo, apenas informar que nós estamos abertos, qualquer dúvida, qualquer outra informação que a gente possa receber, ou que vocês possam receber da imprensa, pode nos procurar, que a gente está sempre à disposição, e a gente agradece o espaço, né, e até essa questão social de vocês também trazer a público, tornar
público esses fatos, né, para que a sociedade veja que, de fato, não estamos inertes, né, tanto a questão da polícia, meio civil teve um trabalho fundamental, quanto o Poder Judiciário vem fazendo um trabalho também muito bacana e muito ágil, né, vale salientar que isso aconteceu na metade de março, e hoje a gente já teve essa audiência de instrução, né, então a justiça está sendo feita e a gente sempre fica muito satisfeito quando a gente tem um resultado positivo e que estamos todos alinhados para que a gente consiga um resultado.